Muito bem, agora para falar da partida de Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo 2-1, Bruno Prado com a gente, José Manuel de Barros, já Rodrigo Viga também, diretamente lá do Engenhão, já Rodrigo Viga aqui no pós-jogo da Jovem Pan. Bruno Prado, vitória do Flamengo 2-1, construída, claro. Vale exaltar bastante o placar, o resultado em si. O Flamengo precisava disso, de vencer. Sampaoli pressionado, time em crise, aquela coisa toda. O resultado é super importante. Agora, como é que foi a atuação, o desempenho do Flamengo na sua visão, contando os 90 minutos de partida? Gostou, Bruno Prado? Foi uma boa partida do Flamengo, ainda mais comparando com as outras. Claro que é um time que tem problemas, em alguns momentos muito lento para circular a bola, aí tinha dificuldade para realmente levar perigo ao Botafogo, mas foi um time que conseguiu defender um pouquinho melhor. A saída de bola... a saída de bola foi um problema, que já é uma coisa antiga também, mas foi um Flamengo que contou com o Bruno Henrique numa grande noite, né? E aí também é mérito da equipe, que a bola chegue nele em condição. No primeiro tempo a bola era muito lenta, no segundo tempo começou a meter bolas mais diretas, né, para o Bruno Henrique, bolas mais rápidas para o Bruno Henrique conseguir criar as jogadas individuais, sair no mano a mano contra o adversário, normalmente o JP, que foi uma opção do Bruno Lage que não se justificou em campo, né? O de Plácido ficou no banco e o JP foi atropelado pelo Bruno Henrique, não conseguiu nem incomodar o atacante do Flamengo. Então, assim, dentro do que vinha sendo, foi melhor o Flamengo, mas é um time que ainda precisa crescer, precisa evoluir, pode jogar mais, mas foi uma boa partida. Sobre o posicionamento, no primeiro tempo o Pulgar, quando o time era atacado, ele se metia entre os zagueiros, mas quando o time atacava, ele estava à frente da zaga, né? Então não dá para dizer que o Pulgar foi um terceiro zagueiro. Em alguns momentos, quando o time era atacado, ele se colocava ali, mas na saída de bola, quem fazia era o Ayrton Lucas, nem era ele. Era o Ayrton Lucas que fazia com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, e o Pulgar junto com o Alain à frente desses três. Então houve uma variação ali no posicionamento do chileno. Mas enfim, o Flamengo vence e agora a missão é manter uma regularidade. Pensando no brasileiro, pensando na final da Copa do Brasil, porque o Flamengo já teve bons jogos esse ano, mas ele nunca conseguiu ser regular. Até o jogo que depois deu a confusão do Pedro com o preparador físico. Foi um bom jogo contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Foi um ótimo jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, na primeira semifinal da Copa do Brasil. E se a gente for puxar aqui, a gente vai lembrar outros jogos bons do Flamengo. Que às vezes dá a impressão que o Flamengo joga mal todos os jogos, não é isso. Mas ele é irregular, ele não consegue ter uma boa sequência, né? Vamos ver se a partir dessa vitória contra o líder do campeonato, o Flamengo vai conseguir ter uma boa sequência de desempenho, né, de jogar bem com regularidade. Esse tem sido um desafio para o Flamengo nesse ano. José Manuel de Barros, atuação do Flamengo, gostou, não gostou? Apesar, claro, do resultado. Como eu disse, resultado importantíssimo, dá uma aliviada na crise se nada acontecer no vestiário, porque contra o Atlético Mineiro foi uma situação parecida. O Flamengo venceu, parecia que as coisas iriam andar, aquela coisa toda, e aí depois do jogo teve toda aquela confusão do soco do ex-preparador físico no Pedro. Então, quer dizer, se nada acontecer nas próximas horas, é aquela vitória para tentar colocar o trem nos trilhos. Agora, mais alguns dias de treinos, de preparação, data FIFA, aquela parada, só volta a campo contra o Atlético Paranaense, dia 13 de setembro, ou seja, a vitória importantíssima, resultado ótimo. E o desempenho, te agradou, José Manuel? Então, de certa forma sim, porque o Flamengo enfrentou um adversário que era favorito para o jogo, né? A gente estava falando aqui antes, 11 jogos, 11 vitórias do Botafogo no tapetinho aí, né? No Engenhão. Tinha uma campanha irreparável pelo Campeonato Brasileiro, jogando dentro de casa o Botafogo. Então, um jogo extremamente difícil para o Flamengo, né? Em crise, com o treinador ameaçado de cair se perdesse o jogo de hoje, e uma desconfiança muito grande de que os jogadores, de repente, poderiam não ter tanto interesse em jogar pelo treinador, em manter o Sampaoli no comando da equipe, né? Mas assim, o Flamengo, deu para sentir que houve uma mobilização do time. E o Flamengo, quando se mobiliza, quando tem interesse em jogar,
ele pode enfrentar qualquer um e ganhar em qualquer lugar e contra qualquer adversário. Eu acho que é isso que deixa o torcedor mais revoltado, né? O interesse que o Flamengo teve hoje, se tivesse tido o mesmo interesse contra o Olímpia, não teria sido eliminado da Copa Libertadores da América. Se ele tivesse tido o mesmo interesse contra tantas outras equipes do Campeonato Brasileiro, em tantos jogos que ele empatou, que ele perdeu, né? Só lembrando, ele vem de 2 empates dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, no Maracanã, contra São Paulo Internacional, com os adversários atuando com times reservas. O Flamengo, ou seja, é inconcebível que o time, quando quer, joga e de repente tem jogo que ele não quer, que ele não se mobiliza, que ele não demonstra interesse suficiente para, independente de qualquer coisa, se concorda com o jeito do técnico armar o time ou não, né? Se o time se interessar, ele vai. Além disso, tem uma coisa fundamental para a vitória do Flamengo no jogo de hoje. Bruno Henrique decidiu o jogo, acabou com o jogo, foi o destaque da partida. Então, passou pelo Bruno Henrique e uma atuação outra vez excelente, a vitória do Flamengo contra o Botafogo. Pra gente falar de Bruno Henrique com o Bruno, com José Manuel, eu tenho aqui os números do Bruno Henrique na partida. 77 minutos jogados, 1 gol. E aí, 5 chutes, 4 no gol, 2 passes decisivos, 3 faltas sofridas, 5 dribles e 5 dribles certos, ou seja, 100% de aproveitamento em dribles, passes 21 corretos de 26, 81%, e duelos ganhos, ele ganhou 9 de 13, 69%. Realmente, vou seguir com você, Zé, que puxou esse assunto, realmente Bruno Henrique fez chover no Nilton Santos. E a comparação que hoje o torcedor do Flamengo pode fazer é com o Gabigol, que ficou no banco de reservas. Bruno Henrique, voltando recentemente de lesão, consegue ter, não só hoje, mas outras atuações bem melhores do que a de Gabigol e de outros jogadores que estão na ativa e teoricamente 100% fisicamente há muito tempo. É um Bruno Henrique voltando de lesão e sendo fundamental neste segundo semestre do Flamengo. Bruno Henrique, no primeiro gol do Flamengo, o Marlon Freitas fez contra para impedir que a bola chegasse no Bruno Henrique. Ele faria o primeiro gol do Flamengo. Cruzamento do Wesley da direita. A bola ia chegar no Bruno Henrique, que entrava ali no segundo pau, a bola foi por baixo. Marlon Freitas antecipou ao Bruno Henrique para impedir que o Bruno Henrique fizesse o gol. O Marlon Freitas fez contra. Ou seja, ele teve participação decisiva no primeiro gol na partida. Fez um gol por cobertura que foi uma pintura, um golaço que foi anulado naqueles impedimentos de linhas traçadas em que o impedimento se caracteriza pelo tronco à frente, ou seja, quase na mesma linha. Por pouco não vale um golaço que ele fez ali, que foi anulado, e bem anulado, estava efetivamente impedido, mas por muito pouco. E fez o gol da vitória do Flamengo, um golaço. E assim, todas as jogadas ofensivas do Flamengo tiveram a participação do Bruno Henrique. Era o jogador que preocupava a defesa do Botafogo, era o jogador que dava trabalho, bola por cima ele ganhava, bola por baixo. Realmente, era aquele jogador que fazia a defesa do Botafogo segurar um pouquinho, o meio campo voltar um pouquinho. Ou seja, foi o principal jogador do Flamengo e o principal jogador da partida. Foi o mais decisivo, disparado. Depois, eu não sei se a gente vai comentar depois, o Pedro versus Gabigol, né? Que é uma outra discussão, né? Mas a parte disso, quem está decidindo do Flamengo, e o jogador mais importante do Flamengo, sem dúvida alguma, é o Bruno Henrique. Disparado. O principal jogador do Flamengo na atualidade é o Bruno Henrique, que fez uma grande partida e o Flamengo só ganhou por causa dele. Já, Rodrigo Viga, com a zona mista no estádio Nilton Santos, e também Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli falará já, nós vamos mostrar ao vivo aqui na Jovem Pan. Bruno Prado, Bruno Henrique, os números mostram que de fato ele foi o melhor jogador da partida e fica essa lembrança. Jogadores badalados do Flamengo, 100% fisicamente, que não conseguem entregar o que Bruno Henrique está entregando, voltando de uma grave lesão, ficou parado por muito tempo e agora, até nós comentamos no pré-jogo,
muita gente cita, é o maior reforço, o melhor reforço do Flamengo para o segundo semestre, o BH, o Bruno Henrique. Sim, tá muito bem. Não é o primeiro grande jogo dele, não. Ele tem jogado muito bem, tem sido, sim, o principal jogador do Flamengo nos últimos jogos e hoje ele fez toda a diferença. Ele desequilibrou o jogo, foi decisivo para a vitória da equipe. O segundo gol só ilustra isso, mas sempre com ele pelo lado esquerdo é que o Flamengo levou perigo, que o Flamengo deu trabalho. Mais uma grande partida, um jogador de muita força, muita velocidade, com o mínimo de espaço. Ele, para acelerar, ele passa por cima do seu marcador. Uma grande partida do Bruno Henrique, foi o diferencial de um jogo duro, um jogo difícil, não é fácil jogar com o Botafogo, e o Bruno Henrique fez toda a diferença, foi o jogador que decidiu o jogo a favor da equipe do Flamengo. Agora temos ele, Rodrigo Viga, com a gente diretamente do estádio Newton Santos, na tela do YouTube, para você que nos acompanha com imagens. Rodrigo Viga, vitória do Flamengo, 2-1, e estamos comentando aqui a atuação de gala de Bruno Henrique. Teve gol anulado, fez o gol da vitória, e as principais chances do Flamengo passaram pelos pés do Bruno Henrique. Rodrigo Viga, muito boa noite. Boa noite para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Infelizmente, aqui o Engenhão, embora seja um estádio que data de 2007, tem problema de conexão? Tem problema de internet. Não adianta 3G, não adianta 4G, não adianta 5G, congestionou, já era. Caiu no Engenhão, ficou sem sinal. Hoje o tapetinho estava macio para o Flamengo, né? Afinal de contas, acho que o Flamengo foi dono do segundo tempo, muito por conta de uma mexida errada ou mexidas equivocadas do técnico alvinegro. Estava muito claro, viu? Estava muito evidente que o Flamengo rodava, tocava para buscar quem? Esse que vocês citaram, Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, com espaço, com o corredor, é um jogador quase que imparável, quase que imbatível. Ele estava no lance do primeiro gol da partida, né? No gol contra do jogador do Botafogo. Ele fez aquele gol que foi anulado, aparentemente. O olho eletrônico disse que foi bem anulado e meteu um golaço aqui no PR. Para fazer um gol no PR daquela distância, angulado, precisa ter muito talento, muita categoria. Por que eu acho que o técnico do Botafogo se equivocou? Porque quando ele faz as mexidas, ele não só tira o Segovinha, que estava fazendo aquele papel de hora na frente, hora atrás, mas também ele mexe ali justamente com o sistema de marcação em cima do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique começou a ter mais facilidade, começou a ter mais liberdade. E aí eu digo mais uma vez, o Papaléguas da Gávea com liberdade é quase que imbatível e invencível. Eu queria aplaudir aqui uma pessoa que eu venho criticando muito ao longo dos últimos dias e semanas, o técnico Jorge Sampaoli. Não que o time dele tenha sido maravilhoso, tenha sido um time inesquecível, mas pelo menos hoje a gente vê um Flamengo brioso, valente, brigador, com vontade de bola durante os 90 minutos. Há de se lamentar, né? O mau jogo feito pelo Vitor Hugo, e pro Vitor Hugo estar jogando é porque o Everton Ribeiro está muito mal. E a cada entrada do Everton Ribeiro, ele demonstra que se tiver proposta para deixar a Gávea, o Flamengo faz uma placa, faz uma estátua, faz uma homenagem, mas acho que a contagem regressiva para o Everton Ribeiro já aconteceu. O Flamengo vai alcançar o Botafogo numa distância de 12 pontos? Não. Vai dar uma zoada, dar uma tirada de sarro com o adversário. Eu acho até que deu uma carimbadinha na faixa do futuro campeão brasileiro, viu, rapaziada?